Vamos aí à palavra de Deus. Nós temos agora 30 minutos. Vamos gastar aí 30 minutos. Quem quiser ficar até 9 horas, se quiser sair, tem um compromisso para sair, sai. Quiser ficar até 21 e 10 minutos, vamos gastar até as 9h10, tá bom? Eu quero usar a palavra de Jesus Cristo. O tema de hoje é: disse Jesus, as minhas ovelhas me seguem. Jesus falou isso aqui no livro de João, no capítulo de número 10. João 10, 27. João 10, 27. O tema de hoje é: as minhas ovelhas me seguem. Mas tem que botar disse Jesus, que vai pensar que eu, né? Que eu que estou falando, né? As minhas ovelhas, pensar que as ovelhas são minhas, né? Então tem que botar disse Jesus. 2 pontos. As minhas ovelhas me seguem. João 10, 27. As minhas ovelhas, primeiro, ouvem a minha voz. Primeiro, elas têm que ouvir a voz de Jesus. E aonde está a voz de Jesus? A palavra de Jesus. Então, se não tem palavra de Jesus, não tem a voz de Jesus. Se tem palavra só de homem, contar história, ficar fazendo o povo rir, ficar eis que veja, eis que fala, eis que digo, eis que não sei o quê, é da patota também, um bando de cretino, né? Enganadores, lobos vorazes, mercenários, mercadejando a palavra de Deus, um bando de mercenários, mercadejando a palavra. Olha o que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Senhor Jesus, aqui está um versículo que é muito precioso para as suas ovelhas. Esse versículo, se não tivesse mais nenhum outro versículo na Bíblia, se a Bíblia fosse composta só desse versículo, já seria suficiente para mim entender quem são os que são salvos. Quem são as ovelhas? Quem tem direito a viver eternamente? Quem tem direito à salvação que é eterna? Meu Deus, transmita os teus decretos, os teus desejos, a tua vontade, às tuas ovelhas, porque são a elas que eu me comunico nesta hora. Tanto aquelas que estão no aprisco, quanto aquelas que estão desgarradas do aprisco, mas são as tuas ovelhas. Meu Deus, eu quero nesta hora, Senhor, te apresentar as tuas ovelhas. Fala com cada uma delas, usando a minha vida. Eu oro no nome santo de Jesus, que haja uma cobertura angelical cobrindo a minha vida e cobrindo a sua igreja, Senhor. Eu oro em nome do Cristo ressuscitado, e o povo abençoado de Papai Deus podem todos dizer amém, amém e amém. Você que está aí pelas rádios, porque nós estamos ao vivo pelas rádios, nós estamos ao vivo pelos aplicativos, nós estamos ao vivo pelos nossos Facebook, estamos ao vivo por esses canais que são bênção para o povo de Deus. Então eu quero nesta hora, desde já, dizer à igreja do Senhor que eu tenho um compromisso com Deus. Desde que o Senhor me chamou pela sua graça, quando Ele me preparou, me pôs numa escola de preparação e me preparou o meu caráter, forjou a minha vida,
fortaleceu a minha mente, curou o meu corpo que estava muito enfermo, me deu uma energia e me deu uma saúde e um vigor gigantesco e uma força para levar esta verdade. Eu estou aqui hoje para dizer às ovelhas como elas vivem, vamos começar hoje, né? E vamos romper aí a semana, vamos talvez entrar na outra semana, mas vamos aí nas nossas lives, vamos tratar desse assunto aí glorioso sobre as minhas ovelhas. Então, quando Jesus diz aqui, por que ele disse isso, né? Por que ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem? Por que ele disse isso? Primeiro você tem que ir no capítulo 10, mas no começo do capítulo, né? Que diz assim, versículo 1, 10:1, em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, vou repetir, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. O que é entrar pela porta? E o que é entrar por outra parte? Entrar pela porta, falar da porta, é falar de Cristo. É compartilhar os desígnios de Deus, a soberania de Deus, os decretos de Deus, a vida de Deus, a salvação, a eleição, uma vida de caráter, uma vida de compromisso. Isto é a porta. Ele diz, entrar pela porta. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, quem é a porta? A porta é Cristo. Quem não fala de Cristo, ou seja, pega o microfone no culto e vai falar de outra coisa, vai começar a adivinhar, vai começar a falar bobagem, Jesus já voltou, e sabe, você pode viver do jeito que você quiser, você é salvo uma vez, é salvo para sempre, mas sem compromisso nenhum com a palavra, uma vez que tu és salvo, tu já está salvo, tua vida, sabe, não sai mais, não se perde. Claro, quem é salvo não se perde, só se perde quem é da perdição e está no meio dos salvos. Entendeu, abençoado? Quem é salvo não se perde. Quem se perde é quem está no meio da salvação, está no meio dos salvos, fingindo que é salvo e não tem nada de salvo. E às vezes com o microfone na mão, às vezes sentado lá ouvindo, às vezes com títulos de pregador, de apóstolo, de profeta, de homens, de pastor, de bispo, de bispa, de tudo isso aí que você sabe, tem conhecimento. Então ele começa a dizer, mas o que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Presta atenção, irmão. Esse é ladrão e salteador. Por que ele não fala assim? Esses são os ladrões e os salteadores. Ele colocou no singular, mas é um singular, mas não está se referindo a uma só pessoa. Está se referindo a várias atitudes que Jesus falou. É atitude de ladrão. Quem faz isso tem atitude de ladrão. Então ele vai começar a dizer, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que é entrar pela porta? É falar da palavra, é ensinar a palavra, é levar a palavra, é falar a verdade, é guiar o povo na verdade. Não... Levar a palavra, entrar pela porta, não é mais nada menos do que a palavra. Jesus é a porta, fala dele. Não, para a igreja encher, tem que botar um culto da prosperidade. Não é a igreja de Jesus. Para a igreja encher, nós temos que colocar bandas, convidar cantores, que a gente paga 20 mil para eles, 30 mil, 10 mil, 5 mil, sabe, 4 mil. A gente traz o cantor, aí o cantor enche a igreja. Isso não é porta da igreja, isso não é porta, irmão. Não é conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí tem um cantor, a oração é alimento, né? Tem uma música assim, acho que é da Cassiane, a oração é alimento. Alimento não é a oração,
Alimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus que é alimento. Não é oração é alimento. Oração é comunhão com Deus. Você está conversando com Deus, Deus falando contigo. Quer se alimentar? Coma a palavra. Quer se alimentar? Ouça a palavra, leia a palavra, receba a palavra. Aí você está se alimentando. Oração. Então a pessoa prefere o cantor gospel, a cantora gospel, a banda gospel, para ficar ouvindo bobagem. A maioria dos cantores que existem hoje só cantam besteiras, só besteira, músicas totalmente contrárias à Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia, então eles escrevem o que eles querem. E o povo, menos ainda, conhece menos ainda de Bíblia e acredita nessas besteiras que se falam por aí. Então ele diz, versículo 3, para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha, quem é que ouve a voz? Quem é que ouve a voz? As ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas, olha aí o plural, ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As ovelhas estão presas num aprisco de ladrões. As ovelhas estão presas numa mentira de uma religião. As ovelhas estão presas numa idolatria, numa feitiçaria, numa magia. As ovelhas estão presas com palavras persuasivas. As ovelhas estão presas com aqueles que mercadejam a palavra. Quer ver aqui? Guarde aqui. Já volto já. Vou até botar minha mão aqui. Vou aqui em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 2,17. 2 de Coríntios 2,17. Olha o que Paulo falou aqui. O apóstolo Paulo. Porque nós não estamos... Paulo escreveu isto. Porque nós não estamos como tantos outros. O que os outros estão fazendo, pastor? Vamos ler o que Paulo está falando? Porque nós não estamos como tantos outros, fazendo o que os outros? O que os outros estão fazendo? Mercadejando a palavra de Deus. Então o que os outros estão fazendo? Eles estão mercadejando, fazendo da palavra de Deus um comércio. Não é isto que está acontecendo? Como é que Jesus pode arrebanhar as ovelhas dele num lugar desse de comércio? Você sabe que Jesus chegou num lugar desse de comércio, pegou um chicote que ele preparou e rebentou de pancada, irmão. Ele foi pancada. Ele deu muita pancada nos cambistas, nos vigaristas. Ele deu muita pancada nesses abutres que, se ele tivesse aqui hoje, ele entraria nesses templos gigantescos que você vê aí, que são tremendas idolatrias, que as pessoas acham que dentro desses lugares está Deus, que Deus está lá esperando por eles. Eu vou na igreja, porque Deus está... Antes de você chegar aqui, o Senhor já está... Vamos na casa... Meu Deus do céu! Vamos na casa do Pai. Irmãos, em nome de Jesus... Não use mais essa... porque o meu pastor fala... Você por acaso, você pensa que teu pastor, que os pastores são deuses que só falam certo? Claro que não! Você não acha que quando o pastor fala, vamos na casa do Pai, não tem alguma coisa errada nessa expressão? Para a gente continuar repetindo essa expressão? Vamos na casa do Pai. Cara... Um lugar é a casa do Pai. Existe um lugar que é a casa do Pai. Então quer dizer, quando eu estou aqui nesse lugar aqui onde eu moro, eu não tenho o Pai, porque eu não estou na casa do Pai. Então são muitas besteiras que se falam, que se passam, sabe? E vai se passando e gente vai repetindo e ficam com raiva do que quando eu mostro e digo a verdade, ficam com raiva. O que tem? Irmãos, o que tem? Tem tudo. Porque que nós somos morada do Pai, nós somos templo do Espírito, somos a casa do Pai.
Jesus falou através de Paulo, vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele diz que nós somos a lavoura, nós somos o edifício de Deus. Eu não estou aqui mercadejando a palavra, Paulo falou, porque nós, 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra. Então quer dizer que alguns estão pegando a palavra de Deus e fazendo comércio com a palavra de Deus? Sim, 90% dos púlpitos de hoje estão cheios de mercenários. Volte lá para João, e aí Jesus vai falar sobre os mercenários. Vamos lá. João 10, 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então Jesus vai tirar desses lugares. Jesus vai tirar desses lugares. Jesus é que vai tirar. Não é o pastor Pedro Inácio, não é os homens que pregam a verdade que vai tirar. É Jesus. Mas ele vai usar quem? A palavra dele. Então a palavra, quando sai da minha boca aqui, quando eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Evangelho. Então, quando fala Jesus vai tirar, Jesus vai pegá-las, ele fala, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Então Jesus vai fazer sair desses ambientes que é comandado por mercenários. Não é missionários, não. É mercenários. Como é que agem os mercenários? Eles mercadejam a palavra. Tem que dar o dízimo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Dízimo já foi, e foi para os judeus, meu irmão. Dízimo não é para a igreja gentílica. Por favor, se você não sabe, entra no nosso YouTube, no nosso canal do Ministério Restituição, entre lá e procure lá as mensagens do dízimo. Eu tenho 12 ou 13 mensagens de 30 minutos sobre o livro de Malaquias. Vai lá, você vai entender, você vai sair fora, vai parar de fazer o que você está fazendo sobre essa penitência do dízimo. É uma penitência, né? Uma penitência. Então diz aqui, versículo 4, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Olha quantas vezes, por isso que o nosso tema de hoje é as minhas ovelhas me seguem. Disse Jesus, as minhas ovelhas me seguem. As ovelhas, como é que se segue? Como é que se segue Jesus, pastor? Quando eu estou seguindo o pastor, tudo que o pastor falar eu sigo, eu estou seguindo. Não, você vai para um buraco. Se você seguir tudo que o pastor fala sem estar aqui na palavra e no novo pacto, tem que estar na palavra e tem que estar no novo pacto. Tem que estar na nova aliança. Tem que estar no Novo Testamento. Na graça de Deus que foi dado a Paulo. Paulo falou, a graça de Deus foi me dada. Paulo falou assim, o meu evangelho. Ele falou, Deus vai julgar a humanidade através do meu evangelho. Dele, porque Deus deu a ele. Eu não tenho evangelho, eu prego dele. Deus não te deu uma revelação. Deus me revelou. Deus não me revelou nada, irmão. Deus me revelou. Eu já disse muito isso no passado. Deus me revelou. A gente falha na nossa caminhada e vai acertando. Quando você vai compreendendo a verdade, não é vergonhoso você mudar. Vergonhoso é você insistir no erro. Eu não tenho problema, amados, de mudança não para a palavra. Se está escrito, está no pacto, eu posso ler errado. Eu posso ler errado. Se eu como uma vírgula, se eu como um acento, se eu como um ponto, eu posso, não estar captando a mensagem que está aqui. Entendeu, abençoado? Então eu sou ser humano. Então, mas quando você lê aqui, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Então, eu entendo o seguinte, Jesus tem um povo que pertence a ele. Então, ele falou que ele vai tirar essas que pertencem a ele. Pastor, mas é só os judeus. Aqui ele está falando com os judeus. Vê o versículo 16.
João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas. Versículo 16. Ele fala que vai sair. Se você falar, não, isso aqui é para os judeus. Tem gente que fala assim, né? Então vamos aqui. Agora vai para o 16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Qual aprisco? Dos judeus. A mim me convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho. E quantos pastores? Um pastor. Haverá futuro. Então haverá, quando ele conduzir, tiver com todas as ovelhas dele no aprisco, juntar todas, os judeus e os gentios num só aprisco, aí diz que aí então haverá um só pastor. Aí será ele o pastor. Ele será o nosso pastor. É ele, o nosso Senhor. Glórias a Deus. Ainda tenho outras ovelhas. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas. Falou, eu ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandato que recebi de Pai. Ele falou, eu vou me entregar por elas. Ninguém, Jesus, nós matamos Jesus, teus pecados matou Jesus. Todo mundo, meu Deus, meu pecado matou Jesus. Meu Deus. Aí fica um monte de crente cheio de culpa na cabeça. Teus pecados não matou Jesus? Teus pecados matou Jesus? Jesus, ele deu a sua vida. Ele se doou. Ele falou, a mim convém conduzi-las. A mim, ele falou, eu tenho outras ovelhas. A mim me convém conduzi-las. Pastor, volte lá para o versículo 4, João 10, 4. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem. Está falando com o aprisco dos judeus. Vai adiante delas e eles reconhecem a voz, porque eles reconhecem a voz. Eu gosto muito dessa palavra, reconhecem. Ou seja, ninguém pode reconhecer algo se um dia não tenha ouvido. Ninguém pode reconhecer uma voz, reconheça essa voz. Como que eu posso reconhecer uma voz? Porque um dia eu ouvi essa voz. E quando que nós ouvimos essa voz? Quando estávamos com o Senhor. Em espírito. Tem gente que não, a nossa existência nós passamos a existir, quando eu nasci eu passei a existir. Eu não. Tem pastores que defendem isso, pregam isso, ensinam ao seu povo que a sua existência passou a ser quando tua mãe te pôs no mundo. A minha não. A minha existência é antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus já havia me conhecido antes da fundação do mundo. Eu sou predestinado, ou seja, um predestino. Aquele que ele conheceu de antemão, está lá em Romanos 8, aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou. O que predestinou, esse chamou. Os que chamou, esse justificou. E os que justificou, esses estão glorificados. Então, aos olhos de papai, a igreja, ela está salva. Agora, quem são os salvos? O tema de hoje é, disse Jesus, as minhas ovelhas me seguem. O que é seguir Jesus? É seguir maconha? É estar 3 meses na maconha e 3 meses na igreja? Eu posso chamar essa pessoa de ovelha de Cristo? Seguir Jesus é estar com a boca virada para o céu na terça e na quinta e no domingo, e na segunda, quarta e sexta e sábado virado para o inferno? Isso é seguir Jesus? Seguir Jesus é ser um adúltero.
é estar na igreja e continuar sendo um adúltero? Seguir Jesus é estar na igreja, fazer parte da igreja de Cristo, ser a igreja de Cristo e continuar sendo um homossexual, uma lésbica, um bandido, um corrupto, um fofoqueiro, um safado, uma safada? Seguir Jesus é isso? É ignorar as palavras dele? Isso é seguir Jesus. Isto você pode chamar alguém que tem dupla vida de seguidor de Cristo? Jesus falou: quem quiser vir após mim, quer vir a Ele, negue-se. Não tem como ir a Ele sem se negar. Não tem como fazer parte das ovelhas dele, ser ovelha dele verdadeira, sem se negar. Eu tenho que negar a minha natureza. Nós falamos sobre a nossa natureza carnal, várias mensagens. Não foi para você continuar nela. Agora entramos na mais profunda mensagem, porque a mensagem da nossa natureza carnal, ela tem que estar bem acesa na nossa mente, para a gente parar com esse comportamento carnal. Porque senão, quem são os salvos? Paulo falou aqui aos Hebreus 10, 35 ao 39, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança nele, na palavra. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus... Onde que eu sei aonde está a vontade de Deus? Na palavra. Se você não congrega no ministério que te ensina a palavra, como que você vai saber a vontade de Deus? Você vai pensar que a vontade de Deus é isso aí, essas festinhas aí, essas campanhadas todas, essas jornadas, essas correntadas todas, bebe água, bebe sal, e passa sombra, e passa o óleo, leva água para a igreja, para ungir a água, leva a peça de roupa, e leva a carteira profissional, e vamos orar pelo não sei o quê, e bababá. Está pensando que isto é fazer a vontade de Deus? Olha que está aqui: havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, não é as promessas. Quando se faz a vontade de Deus, se alcança a promessa. Qual promessa? Da salvação. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, 6 meses na igreja, 6 meses no mundo. 6 meses na maconha, no roubo, na igreja. Na adultério, dei um pulinho lá, fracassei, aí transei, fiz sexo lá com o gato, com a galinha, com o capeta. Agora eu estou de volta para a igreja, depois estou de volta para lá, estou de volta para cá. Ou às vezes fica lá e cá no mesmo tempo, né? Cara, mentindo para a mulher. Eu fui para a igreja e não foi. Eu estou indo ali e não está indo em lugar nenhum, está indo para outro canto. Isso é gente de Deus. Como que eu posso chamar alguém, dizer para uma pessoa dessa que essa pessoa tem a vida eterna? Não posso, irmão. Não posso, porque olha o que diz aqui no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós, igreja de Cristo, não é da perdição. Nós lemos, não sei se é em Filipenses ou em Romanos, que diz que o Deus deles, é Filipenses, que o Deus deles é o ventre. E eles estão preparados para a perdição. Perdição, olha aqui, os que retrocedem para perdição. Então não tem ovelha que vai lá e vem cá, irmão. Uma vez Deus chamou, você tem que se alimentar da palavra. Você tem que nutrir o teu espírito. O que Jesus falou em João 10, 26? Acabamos. Mas vós não acredita, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Não crê, porque não é ovelha. O que ele falou em João 8, 47? Olha aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois
de Deus. Ponto. Acabou. Quem é de Deus? Quem escuta e pratica. E quem não é de Deus? Quem escuta e não pratica. Está onde essa pessoa? Dentro da congregação. Pode ser chamada de ovelha? Não, está ali. O joio é trigo e o trigo é joio? Não, o trigo não nasce e o joio não nasce do lado. Diz a história que os dois crescem igualzinho, não dá nem para perceber a diferença. Não dá nem para você perceber a diferença, porque é igualzinho o trigo e o joio. Enquanto não tem o formato perfeito, a árvore não começa a se formar, não sabe o que é o trigo, o que é o joio. Não sabe. Quem sabe, pastor? Diz que Deus enviará os ceifeiros, que é os anjos, que vai pegar o trigo e vai recolher, vai botar no celeiro, e o joio vai atar no fogo, vai colocar no fogo. Disse Jesus: as minhas ovelhas me seguem. Amém? Assim seja. Assim disse a palavra do Senhor. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus pela vida de vocês todos, pela vida do povo abençoado. Isso, irmão. Isso aí. Vamos compartilhar essa palavra. Meu operador vai separar parte da pregação da outra parte, né? Vai separar, e a outra parte também vai ficar no Facebook, que também foi forte também. Foi forte. Então nós queremos que a igreja do Senhor, a palavra é edificante, e Deus continue te usando, pastor. Valeu, irmã Yolanda, abençoada. Quem mais chegou por aí? Isso, nós estamos aqui, irmão, para fazer a vontade de papai. Marcos também chegou, irmão Marcos. Marcos é o carpinteiro, né? É o Marcos Carpinteiro. Glórias a Deus pela vida de todos os abençoados, pela vida dos ouvintes das rádios. Saúde para vocês, prosperidade para vocês, que haja uma manifestação de curas. As minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês não me escutam porque vocês não são de Deus. Quem não é de Deus nem vai querer saber da palavra de Deus, tá bom? Amanhã, terça-feira, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedai. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda de Anchieta. Craveiro Lopes, número 4, com Roberto da Silveira, número 10. Terças e quintas, 7h30. E domingo, 9 da manhã, 18h30, todo primeiro sábado do mês, o culto das mulheres, onde tem uma palavra gloriosa, maravilhosa da parte do Senhor, que Deus tem usado a minha cooperadora, minha esposa, para falar às ovelhas e a mim também. E nós comemoramos os aniversariantes do mês. Amém? Venha fazer parte da família Restituição, rompa com o legalismo, rompa com a mentira, rompa com essa falsa graça que diz que está todo mundo no céu. Todo mundo está no céu, só se for no céu da boca, irmão. O céu da boca, todo mundo tem céu da boca, né? Fica na paz. Tchau.